pessoal, professor Eliseu mais uma vez com vocês, agora voltando das férias, já desejo para vocês um ótimo retorno às aulas e a nossa primeira aula desse semestre vai fazer uma revisão sobre Simple Past and Past Continuous. Nós vamos ver as estruturas, os usos e as formas negativa, interrogativa e afirmativa. Então é uma aula de revisão para você que perdeu o conteúdo e para você que ainda não assimilou completamente. Então espero que vocês curtam a aula e aprendam sobre como usar corretamente o Simple Past e o Past Continuous, ok? Então já vamos para o nosso conteúdo de hoje. Tenham uma excelente aula. Então, vamos ver aqui as formas do passado simples em inglês. A forma afirmativa. Temos o sujeito, o verbo principal, acrescentando ed e o complemento. E observa que no passado simples precisamos de uma expressão, de tempo para especificar o tempo do que aconteceu a ação, ok? Lembrando que o passado simples é uma ação que se iniciou e concluiu no passado, ok? Então, Tiago watched a movie yesterday. They traveled to Japan last year. Então, eles viajaram para o Japão quando? Ano passado. Então, aqui as expressões de tempo. Yesterday, ontem. Last year, ano passado. Então, essa aqui é a forma afirmativa. Como é que eu nego? Como é que eu coloco na forma negativa? Então, na negativa, eu simplesmente acrescento a expressão didn't. Didn't. Did not. Didn't. Então, sujeito, did not or didn't, antes do verbo. E a expressão de tempo. Então, Tiago didn't watch a movie yesterday. Tiago não assistiu um filme ontem. Observem que quando eu uso o auxiliar, o verbo fica normal. O verbo não altera. Não preciso colocar a terminação ed nesses verbos, ok? Porque o auxiliar tira isso. They didn't travel to Japan last year. Eles não viajaram para o Japão ano passado. Tranquilo? Então, essa aqui é a forma negativa. A interrogativa. Did you have dinner last night? Did Bruno travel to Japan? Observe aqui na interrogativa, eu coloquei o auxiliar no início da frase. E continuei. Auxiliar, sujeito e o complemento da frase. Então, vocês jantaram na noite passada? Bruno viajou para o Japão? Então, e observa mais uma vez que o verbo fica no infinitivo normal. Não precisa conjugar, colocar ed. Ok? Então, essa aqui é a forma interrogativa. Então, vimos aqui as três formas do past simple. Affirmative, interrogative, negative. Agora as formas do past continuous. Lembrando que o past continuous indica uma ação que estava ocorrendo em determinado tempo no passado, ok? Continuous dá uma ideia de continuidade, uma ação mais longa do que o simple past. Então, he couldn't watch the movie. He was working. Observa aqui, work, e eu coloquei ing, certo? E também was, o verbo to be no passado. He was working, ele estava trabalhando. Então, na afirmativa, o passado contínuo, o past continuous, é feito com o verbo to be no passado e o verbo principal com ing. Paula and Felipe were playing soccer at the beach. Paula e Felipe estavam jogando futebol na praia. Were playing, observa. No plural eu vou usar were. O verbo to be fica were. No singular, was. Fique bem atento a isso, certo? Paula e Felipe, um sujeito composto. Então, necessariamente preciso colocar were. Were playing. Verbo principal com ing. Negative. Tiago was not or wasn't running this morning. Tiago não estava correndo essa manhã.
Então temos duas formas, a forma completa, was not, ou wasn't, que é a forma abreviada. E o verbo com ing, running. Observe aqui, running, eu dupliquei a letra N. Por quê? Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, eu duplico a consoante e acrescento ing. É o famoso CVC, consoante, vogal, consoante, certo? Então, Tiago wasn't running this morning. They were not, or they weren't working yesterday. Eles não estavam trabalhando ontem. Isso aqui é a forma negativa, ok? They were not, they weren't. Todas estão certas. Working yesterday. Eles não estavam trabalhando ontem. Então, a forma do past continuous na afirmativa é sujeito, o verbo to be no passado e o verbo principal com ing. Na negativa, mesma coisa, sujeito, o verbo to be no passado, só que negativo, negando, né, com a partícula not, e no plural, were not ou weren't. Vamos agora para a interrogativa. Lembrando que eu também falei do CVC, consoante, R, vowel, a vogal e a consoante. Quando acontece isso, nosso CVC, nós vamos duplicar a consoante e acrescentar ing. Ok, na interrogativa, what were you doing this time 2 days ago? O que vocês estavam fazendo 2 dias atrás? Observa, né? O verbo to be no passado vem antes do sujeito, né? Continua o verbo principal com ing. Basicamente isso. O verbo to be no passado, sujeito, o verbo principal com ing e o complemento. Então, o que vocês estavam fazendo 2 dias atrás? O outro exemplo. Was he building his house yesterday morning? Eles estavam construindo a casa dele ontem de manhã? Ele estava construindo a casa dele ontem de manhã? Was he building his house yesterday morning? Né? Então, o verbo vem primeiro, was, né? Sujeito e o verbo principal com ing. Então, passado contínuo e passado simples. Quando nós usamos esses dois verbos juntos, ele nos mostra que a ação do passado aconteceu enquanto a ação do passado contínuo estava em progresso. Então, resumindo, uma ação estava acontecendo, que é o past continuous, quando outra ação interrompeu. Essa outra ação que interrompe é o past simple. Vamos ver os exemplos. I broke my leg when I was playing soccer. Então, o que é que estava acontecendo? Eu estava jogando futebol. E o que foi que aconteceu depois? Que interrompeu? Eu quebrei a minha perna. Então, o passado simples interrompeu a ação no passado contínuo. Priscilla e Ramon were studying when their friend came. Então, Priscila e Ramon estavam estudando quando seus amigos chegaram. Então aqui, a ação de estudar foi interrompida com a chegada dos amigos deles. While Felipe was playing the guitar, enquanto Felipe estava tocando violão, the car accident happened. Então o acidente aconteceu. E então eles interrompeu de alguma forma o estudo ou interrompeu a prática do violão deles, ok? Então, muito simples. Passado simples interrompe o passado continuous. Fique atento a essas dicas e vocês vão se dar muito bem.